está muito em evidência, né? Até a própria mídia, essa semana até trouxe essa pauta, né? Estou tentando engravidar e não consigo, né? Hoje eu recebo muitos pacientes, muitos casais que estão tentando engravidar e não conseguem e que vão aos médicos e fazem vários exames e dizem assim: Alan, está tudo normal, eu não tenho nenhum problema e não consigo engravidar. E é muito importante que a gente entenda que engravidar não pertence ao humano. O ato de engravidar é da natureza. Então, o que a gente tem visto? Isso é muito interessante, que o humano ele tem assumido um comportamento de cada vez mais se distanciar das características da natureza. E isso vem interferindo. Às vezes as mulheres me procuram até com aquela sensação de revolta, né? Como pode? Eu tenho toda uma estrutura, eu tenho uma boa situação financeira, eu tenho uma casa legal e eu não consigo engravidar e essa mulher de rua tem 10 filhos. Então, parece que a vida está sendo injusta, né? E eu brinco e falo assim, troca de vida com ela que você também vai ter. Porque essa mulher, ela está muito mais conectada às próprias necessidades da natureza. E nós, humanos, hoje, por características de tudo que nós fomos assumindo, tanto o homem quanto a mulher estão se distanciando cada vez mais do seu perfil biológico. E quando a mulher, principalmente, ela se distancia desse perfil biológico, a natureza ela começa a criar mecanismos para que ela possa sobreviver frente a isso. Por exemplo, toda vez que uma mulher ela começa a ter que assumir um comportamento onde a carreira profissional dela, isso é só um dos exemplos, a carreira profissional dela se torna a coisa mais importante, para ela poder competir de igual para igual, ela começa a viver algumas situações conflituais, por exemplo, entre elas conflitos de ordem territorial, que na natureza isso representaria mais as situações dos conflitos dos homens, dos machos, que estariam à frente desse território para tentar proteger isso daí. E a fêmea estaria nesse momento mais conectada com os seus filhotes para proteger a sua cria. É como se a fêmea, né, tivesse que cuidar um pouco mais dessa origem do ninho, ou tudo que ela fosse buscar seria para poder nutrir esse ninho. Porém agora a fêmea da raça humana, ela busca cada vez mais status, cada vez mais valores que estão apegados à sua própria sustentação, à sua própria sobrevivência, valores estéticos, valores monetários, eu preciso lutar por direitos, enfim, uma série de coisas que vai motivando as mulheres a cada vez mais se distanciarem desse aspecto biológico e assumirem um comportamento um pouco mais masculino para poder lidar de frente com as situações. E quando ela faz isso, ela começa a cada vez sofrer mais choques biológicos que vão modificando essa essência feminina, ou seja, o sexo feminino naturalmente, ou para você poder engravidar, você teria que ter um nível de estrógeno elevado para que tudo isso aconteça. E toda vez que você começa a ter que se tornar um pouco mais masculina para suportar, o seu nível de estrógeno, o Dr. Hammer conceituou essa ideia do que nós chamamos de balança hormonal, toda vez que essa mulher começa agora a diminuir o seu nível de estrógeno para suportar e ela aumenta o seu nível de testosterona, ou seja, ela se torna mais masculina para poder lutar pelo território externo, ela bloqueia toda a sua capacidade de se tornar mãe. Então o que a gente vê com muita frequência é que essa mudança dessa identidade biológica, tanto do macho quanto da fêmea, começa a interferir no processo sem a pessoa encontrar nada no nível tecidual que possa justificar. Então é muito importante a gente entender que o ato de engravidar também faz parte de um processo biológico da natureza e que muitas vezes a única coisa que precisa são pequenos ajustes, e através da nova medicina germânica a gente consegue isso, pequenos ajustes, reposicionamento tanto da mulher quanto do homem,
para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. A partir dos conceitos da nova medicina germânica, quando a gente consegue identificar a verdadeira origem desse processo, a partir dessa identificação, a pessoa agora ela deixa de olhar para a sua doença, deixa de olhar para a sua queixa e começa a olhar para si própria. Entendendo a partir dessa situação, dessa condição, quais atitudes ela deve ter ou como ela deve se comportar, como ela deve se posicionar para que ela possa estar mais próxima da condição natural para que esse processo possa acontecer, seja o engravidar, seja tentar se curar de um câncer, seja compreender o processo de uma dor. Então, a partir dessa reestruturação, a partir dessa nova forma de enxergar, a pessoa pode se reposicionar, ela pode ressignificar tudo aquilo na sua vida, pode mudar o seu foco, pode mudar a importância que ela está dando a determinada coisa. Eu brinco assim, eu falo, a pessoa nem teve o filho ainda, ela já está preocupada com a viagem que ela vai fazer para os Estados Unidos para poder fazer o enxoval, ela já está preocupada com o carro que ela tem e que não vai caber os filhos que ela pode ter. Então eu brinco e falo assim, vamos primeiro entender como nós vamos ter o filho. Então essa é a primeira coisa, para depois pensar em todas essas outras coisas que podem estar relacionadas a essas necessidades humanas para poder ter tudo isso que te satisfaz.